Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje, continuando o Resumos Enem, vamos falar de Platão, a sua primeira navegação e segunda navegação. Então eu vou colocar aqui um diagrama e você vai acompanhando a partir da leitura do diagrama e da explicação dos desdobramentos dele. Então o autor de hoje é Platão. Nós vamos tratar da primeira navegação, que está aí na cor roxa, e da segunda navegação, que está na cor azul. Então vamos passar aqui para que está em cor roxa, a primeira navegação. Veja aí que se desdobra em 3 pontos. Vamos ao primeiro ponto. Explicação pelos sentidos e pela experiência. O que é que isso significa? Platão, dentro da sua teoria do conhecimento, dentro da sua epistemologia, ele começa dentro da tradição a qual ele recebeu, que é basicamente a tradição pré-socrática e assim como os ensinamentos de Sócrates e dos sofistas. Nesse caso específico, Platão vai se voltar para o entendimento que ele recebeu dos pré-socráticos, principalmente aqui Parmênides e Heráclito. De uma forma bem geral, depois nós vamos fazer um outro vídeo sobre os pré-socráticos e cada um dos pré-socráticos, mas de uma forma bem geral, o que os pré-socráticos faziam? Eles buscavam descobrir a chamada physis, ou seja, a natureza da natureza, que eles chamavam de arqué, que era o princípio. Eles queriam um princípio explicativo da realidade. Por que as coisas nascem, por que as coisas morrem, por que as coisas vêm a ser, por que elas deixam de ser, eles chamavam de devir, quais as causas explicativas. E os pré-socráticos apostavam todas as fichas nos sentidos, nos 5 sentidos, e na experiência empírica, quer dizer, a experiência dos sentidos, do sensível, que é aquilo que nós vemos. Nesse sentido, indo já aí para o segundo ponto, o conhecimento era limitado ao mundo material, ou seja, os pré-socráticos eles buscavam o que eles chamavam de arqué, que era o princípio, o fundamento. Mas para buscar esse princípio, eles ficavam muito presos ainda à matéria, aquilo que é palpável, aquilo que é sensível. E para isso eles precisavam utilizar, primeiramente, o que eles chamavam de 4 elementos: a terra, a água, o fogo e o ar. Por exemplo, para Heráclito, o principal elemento era o fogo. Outros pré-socráticos diriam que era o ar ou a água, como Tales de Mileto, e por aí vai. Então eles ficavam muito presos ao sentido. E como nós já vimos, temos aí outros vídeos de Platão, um que fala do mundo das ideias e um outro que fala do mito da caverna. Eu vou deixar na descrição o link onde está a playlist no meu canal, onde tem esses outros vídeos, para que você assista também a esses dois outros vídeos. Como nós já vimos, Platão ele vai dizer que o mundo material não pode ter a causa de si em si mesmo. Por quê? Porque Platão identifica a verdade, e principalmente o bem, como sendo eternos e por isso imutáveis, que não estão sujeitos ao devir, ou seja, à mudança. E tudo aquilo que nós encontramos no mundo é mudança, é transformação, é deixar de ser, é se corromper. Corromper aqui no sentido de algo que se degrada, de algo que se desgasta. Por exemplo, uma árvore, com o passar dos anos, ela se degrada, vai virar um conjunto de galhos secos, né? Por exemplo, enfim. Então, os pré-socráticos, eles queriam ainda a explicação das causas físicas a partir da própria física, a partir da própria matéria. E Platão vai perceber que não é por aí. E é aí onde Platão parte para a sua segunda navegação, que no nosso diagrama está aí em azul, desdobrado em
4 pontos. Platão vai dizer: não é pelos sentidos que eu descubro a razão das coisas, o princípio das coisas, a razão explicativa, uma causa fundamental que explique a própria realidade que eu quero estudar. Ele vai dizer: é pela razão. Onde está aí, então, no gráfico em azul, né? Explicação pelo uso da razão. Então, Platão vai dizer: o fundamento das coisas, que ele vai chamar depois de ideias ou formas perfeitas, não são encontradas a partir dos 5 sentidos. Os sentidos, como nós já vimos para Platão, são enganosos. Então, Platão vai dizer: eu vou encontrar pela razão. Segundo ponto aí no diagrama: causa formal e inteligível. O que é a causa formal? São as próprias ideias, são as próprias formas. Nós já vimos aqui em outro vídeo que as coisas são explicadas pela sua ideia, né? Nós temos vários tipos de cadeira, mas para Platão nós podemos usar a palavra cadeira porque existe uma ideia de cadeira que é perfeita, que não muda, que é eterna, que é uma forma perfeita com a qual eu explico a realidade. Isso se chama inteligir, por isso tem aí a palavra inteligível, ou seja, é algo que é passível de ser conhecido pela razão e não somente pelos sentidos. E é nesse sentido que no nosso diagrama aí entra o terceiro ponto, o mundo das ideias. Como eu já disse, nós temos no canal um outro vídeo somente sobre o mundo das ideias e um outro vídeo somente sobre o mito da caverna de Platão. Eu vou deixar aí na descrição o link lá da playlist para que você possa assistir os dois e complementar os seus estudos. Mas explicando a partir daqui, né, é o terceiro ponto aí, o mundo das ideias, o que acontece é que Platão vai lançar a ideia de participação. Ou seja, o que seria isso? Digamos que Platão encontre no mundo uma árvore que seja muito bonita. Ele vai dizer: essa árvore é muito bonita porque ela, árvore física, material, participa da ideia de árvore. Ou seja, as coisas materiais, elas participam das coisas imateriais, abstratas, racionais e inteligíveis. Então, tudo que existe, por exemplo, temos vários tipos de cachorros, mas eu tenho a ideia de cachorro. Então, nós podemos identificar um animal como sendo cachorro, mesmo ele sendo pequeno, como um piquinês, ou grande, como um labrador, mas a gente identifica como cachorro. Por quê? Por conta da ideia de cachorro. Cada cachorro participa da ideia de si. E essa ideia não está presente no mundo. Porque Platão vai dizer que não pode estar presente porque o mundo é perecível. É nesse sentido que Platão ele sai de um lado mais fisicalista, o lado físico, que estaria na primeira navegação, e pela segunda navegação ele alcança o nível metafísico, é onde está aí no último exemplo aí, né? A essência da alma. Por quê? Porque Platão vai dizer, é impossível eu conhecer a alma, ou a ideia do bem, ou a origem da justiça, a partir somente do físico, do material, daquilo que é percebido pelos sentidos. Eu preciso ir além. Eu preciso inteligir pela razão, pela racionalidade, para então chegar no mundo das ideias às causas formais, às formas fundamentais. Aí sim eu vou conseguir encontrar a essência das coisas. Bem, essa foi a aula de hoje, certo? Tratamos aí de dois pontos bem fundamentais de Platão, a sua primeira e segunda navegação. Bons estudos a todos!